Hoje, vamos compartilhar a Palavra de Deus com o tema Aquele que crê e aquele que não crê. Deus veio à Terra em carne para salvar a humanidade. Aos olhos das pessoas, a aparência que Deus assumiu não é diferente da deles. As pessoas pensam que Deus deve vir à Terra com toda a onipotência e autoridade, e que Ele deve ser diferente dos homens, em aparência também. Contudo, quando Deus veio à Terra em carne, 2000 anos atrás, algumas pessoas seguiram os ensinamentos de Deus com fé e alegria. E outras pessoas seguiram Deus só no início, porque muitos clamaram acreditar em Deus, mas no final se afastaram de Deus. E havia também pessoas que não acreditavam em Deus desde o início e que ficaram contra Ele. Nós podemos encontrar registros de vários tipos de pessoas na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre tudo o que foi escrito no passado? Tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito como uma sombra. Vejamos a Epístola aos Romanos, capítulo 15. Epístola aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Pois tudo quanto, outrora, foi escrito, com que propósito foi escrito? Para o nosso ensino foi escrito. Todos os registros anteriores à Epístola aos Romanos são escritos, ou seja, até mesmo as palavras do Antigo Testamento foram escritas para o nosso ensino. Então, se fizermos uma linha cronológica dos acontecimentos desde os dias de Jesus até a época atual, todas as coisas que aconteceram nos dias da primeira vinda de Jesus também foram escritas para o nosso ensino. Quando Deus veio à Terra pela primeira vez, havia dois tipos de pessoas. Aquelas que acreditavam em Cristo e guardavam sua fé até o fim, em qualquer circunstância, e aquelas que não recebiam a verdade e não acreditavam em Cristo, mas em vez disso, o difamavam ou não o seguiam até o fim, mesmo que uma vez tenham recebido a verdade. Hoje, vamos estudar sobre isso por meio da Bíblia. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como está registrado na Epístola aos Romanos, capítulo 15, todas as coisas escritas no passado foram escritas para ensinar a nós que estamos vivendo hoje. Vamos ter isso em mente. Quando Deus veio à Terra em carne, 2000 anos atrás, Ele veio com o mesmo aspecto, ordinário, que as pessoas tinham na época. Respirava do mesmo jeito, comia da mesma maneira, bebia água quando estava com sede e dormia quando estava cansado. Como ele vivia do mesmo jeito que nós, pessoas como Judas Iscariotes pensavam: como pode Deus agir assim? Eu acho que Deus não precisa dormir. Se Ele fizer algo, um poder que faz tremer o mundo, deve ser emitido dele. Judas Iscariotes sempre pensava assim. Jesus parecia comum em tudo o que fazia. Ele transmitia ensinamentos de uma forma comum e também era expulso dos vilarejos quando os moradores o expulsavam. Aos olhos de Judas Iscariotes, todas as coisas que Jesus fazia pareciam tão humildes que ele não podia crer nele como Deus. Quando ele ouvia o que Jesus falava, todos os seus ensinamentos eram únicos e inovadores, diferentes daqueles dos escribas
e fariseus, mas quando ele olhava para Jesus, ele não parecia ser Deus em nada. No final, após 3 anos, Judas Iscariotes concluiu que Jesus não era Deus e então tomou uma decisão errada. Infelizmente, ele recebeu 30 moedas de prata por ter vendido Jesus. Isso foi fruto de seu pensamento errado. Enquanto seguia Jesus, eu sempre passei por dificuldades. Então, eu preciso mesmo ser recompensado por isso. Pessoal, se não conhecermos Deus corretamente através da Bíblia e não crermos nele até o fim, não poderemos evitar de cair no inferno e não iremos ao reino dos céus. A Bíblia nos permite conhecer isso. Vamos confirmar isso detalhadamente. Vejamos o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem era o Verbo que estava no princípio? Era Deus. Versículo 12. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqueles que receberam Deus e creram em seu nome, receberão o direito de serem filhos de Deus. Vejamos o versículo 14. E o Verbo que é Deus, descrito no versículo 1, se fez o quê? E o Verbo se fez carne. Isso significa que ele se tornou homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aos olhos das pessoas que creram em Cristo, Jesus era Deus, cheio de graça e de verdade. Mas, aos olhos de pessoas como Judas Iscariotes, ele era apenas o filho de um carpinteiro. Judas pensou: eu seguia Jesus porque outros o seguiam, mas não há nada de especial nele. Já que eu o servi como seu discípulo por 3 anos, eu sou digno de ser recompensado. Para ser recompensado, ele vendeu Jesus e com isso cometeu um grave pecado. Ele pecou tanto fisicamente quanto espiritualmente. Aos olhos do apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João, Jesus era cheio de graça e de verdade, como Cristo e como Deus. Mas Judas Iscariotes não podia ver tais coisas de jeito nenhum. 2000 anos atrás, Deus que criou os céus e a terra e todas as coisas, no princípio, se fez carne e habitou entre a humanidade. Sem a vinda de Deus à terra, a humanidade poderia receber a verdade? Não. Já que não havia outro jeito, o próprio Deus veio à terra, a fim de abrir o caminho para a árvore da vida e salvar a humanidade. O próprio Deus veio à terra. Mas, quando Deus veio à terra, Ele disse que veio para cumprir algo esplêndido. Isaías profetizou que Deus viria para carregar a iniquidade de todos nós e morrer por nós, levando todos os nossos pecados. Vejamos o livro de Isaías, capítulo 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Em relação à sua aparência, ele não era diferente das pessoas comuns. As pessoas esperavam algo diferente dele, como radiação em sua face. Mas tais coisas não foram encontradas nele. Ele era muito humilde e semelhante a nós. O que diz o versículo 3? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens.
O profeta Isaías descreveu com exatidão o momento em que Deus viria à terra em carne. As pessoas não o receberam. Não há registro sobre algum poder sobrenatural que seria realizado por Jesus na Bíblia. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Deus veio e habitou entre nós para a nossa salvação, mas, aos olhos das pessoas, a aparência de Deus não atendeu às suas expectativas. O profeta Isaías declarou, 700 anos antes de Deus vir, quais caminhos Deus percorreria. Ele descreveu Deus como um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. A aparência de Deus era muito diferente da que as pessoas esperavam. Ele era muito humilde e não havia profecia sobre seu poder especial. Foi profetizado que ele suportaria muitas tristezas, seria desprezado, passaria por sofrimentos e não seria respeitado. A Bíblia diz que até as pessoas que clamavam crer em Deus não tinham interesse nele. Vejamos o versículo 4. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e, como ovelha muda, perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Por juízo opressor, foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O livro de Isaías, capítulo 53, profetiza as aflições que Jesus passaria quando ele viesse à Terra 700 anos depois. Essa cena deixa clara a diferença entre a aparência, segundo os pensamentos das pessoas, e a vida real que Deus viveria na Terra. Vocês podem encontrar algo que os possibilita reconhecê-lo como Deus diante de seus olhos? O versículo diz que a aparência dele era de um homem comum. Ele não tinha nada de especial em sua aparência, através do qual pudéssemos reconhecê-lo como Deus. Ele foi desprezado pelos homens, não recebeu nenhum tipo de consideração, foi ferido e traspassado. As pessoas comuns podem pensar, se Deus vier à Terra, deve haver algo de especial nele. Ele deve brilhar e tudo se cumprirá assim que ele disser uma palavra. Mas, que tal a vida de Jesus? Foi conforme profetizado que ele seria uma pedra de prova, pedra de tropeço, laço e armadilha. Se Deus viesse
com sua divina natureza e mostrasse seu poder, todos creriam nele. Assim, o justo e o perverso não poderiam ser separados. O perverso fingiria ser justo diante de Deus. Como ele vem, como se fosse o menor, o perverso revela seu interior diante dele. Antigamente, na Coreia, havia um sistema chamado inspetores reais secretos. Se o inspetor aparecia esplendidamente, com muitos servos, vestindo a farda de oficial de alto escalão e uma coroa, os governantes perversos se disfarçavam de bons. Então, como os inspetores reais secretos apareciam, vestindo um chapéu gasto e rasgado e roupas costuradas, como se fossem um estudioso fraco e pobre. Eles olhavam ao redor e verificavam como os governadores governavam o povo. Então, governadores bons e maus eram separados. Todos os seus comportamentos usuais eram revelados. Se Deus viesse à Terra, mostrando todo o seu poder, as pessoas jamais revelariam sua verdadeira identidade. Mas, como Deus aparece fraco e débil, as pessoas revelam toda a sua perversidade e rebeldia, como fizeram no céu. Assim, o Verbo se fez carne e habitou entre as pessoas. Sua aparência é conforme foi descrita no livro de Isaías, capítulo 53. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Em outras palavras, ele veio à terra sem nada que agradasse aos homens. Os fariseus e os escribas falaram contra Jesus, vangloriando-se do conhecimento que tinham das Escrituras. Eles desprezaram Jesus e o ridicularizaram. Eles até fizeram graça dele, dizendo: algo bom pode sair de Nazaré? No Evangelho de João, capítulo 7, eles disseram: como esse homem tem tanto conhecimento sem ter estudado? Ainda que Jesus tenha mencionado várias vezes que ele era Deus, eles o difamaram, dizendo que um mero homem clamou ser Deus. As pessoas devem ter pensado: já que ele é Deus, que bom seria se ele possibilitasse o aleijado andar e o surdo escutar? Senão, não há razão para ele vir à Terra. Ele não precisa vir à Terra. Vejamos o livro de Isaías, capítulo 8, versículo 13. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Aquele que devemos temer é Deus. Mas, já que Deus veio à Terra como um homem débil, como as pessoas reagiram perante Ele, ninguém o temeu e ninguém se surpreendeu. Suas irmãs vivem entre nós como nossas vizinhas. Não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não é Maria e seu pai não é José? Então, como ele pode dizer que veio do céu? Desta maneira, eles degradaram tudo o que havia de espiritual em Jesus. A razão era porque eles não reconheciam Deus. Contudo, o profeta Isaías nos diz que ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto, Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa, as duas casas
de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Quando Deus veio em carne, as pessoas o desprezaram na sua presença. Através disso, nós podemos entender quão humilde e inferior Deus aparentava ser quando Ele veio a esta terra. Se Ele tivesse vindo na sua natureza divina, eles teriam ousado levantar suas cabeças diante dele? Eles não teriam ousado sequer erguer suas cabeças diante de Deus. Contudo, eles o desprezaram e zombaram dele. Isso mostra em quão humilde forma Deus veio. Foi por isso que a Bíblia profetizou que ele seria pedra de tropeço e rocha de ofensa, laço e armadilha para muitas pessoas. Ele manteve seu status de Deus, mas não parecia em nada com Deus. Assim, pessoas como Judas Iscariotes não creram em Deus. E pessoas como o ladrão, ao lado de Jesus, zombaram dele ao se juntar com os perversos. Vocês acham que Deus escolheu viver tal vida porque Ele gosta de se sacrificar? Não havia outra maneira de salvar os pecadores mortais. Seria impossível nos libertar das cadeias da morte se Ele não viesse em carne e pagasse o preço de nossos pecados. Foi por isso que Ele escolheu este caminho. Contudo, as pessoas, e até mesmo nós, não fizemos caso dele. O que o livro de Isaías, capítulo 53, diz? Diz que eles o desprezaram, e até mesmo nós não fizemos caso dele. Por que Deus teve que viver tal vida humilde e inferior? Ele é todo-poderoso, mas Ele escondeu o seu poder. Para nos salvar, Ele desistiu de tudo. Ele deixou para trás todo o seu poder e autoridade. Veio a essa terra, experimentou as mesmas coisas que nós, humanos: nascimento, envelhecimento, doença e morte. Ainda que Ele tenha vestido a carne, quem era Ele? Ele era Deus. Por isso, o apóstolo Paulo nos ensina como segue. Vejamos a Epístola aos Colossenses, capítulo 2, versículo 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Aos olhos das pessoas, Ele foi desprezado e zombado, foi açoitado e teve o lado traspassado por uma lança. Mas a Epístola aos Colossenses, capítulo 2, diz que nós devemos compreender Cristo, o mistério de Deus. Nós devemos conhecer porque Cristo tinha que viver tal vida humilde, tendo a aparência de um homem comum aos olhos das pessoas. Somente quando compreendemos essas coisas, podemos conhecer que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A Bíblia nos diz isso. Vamos para o capítulo 1. Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 25. Da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, quem? Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Nós todos devemos conhecer e crer em Deus corretamente e seguir Deus aonde quer que Ele nos guie.
Pensem no versículo que diz: "E dele não fizemos caso." Nós recebemos Deus que veio a essa terra em carne, com todo o nosso coração, alma e mente, hoje. Ou nós não fazemos caso de Deus, assim como o profeta Isaías profetizou. Quando Deus veio em carne, 2000 anos atrás, Ele usou o nome Jesus e tinha seus discípulos. Dentre os discípulos, havia Pedro e Judas Iscariotes também. Jesus perguntou aos seus discípulos: "Quem as pessoas dizem que sou?" Eles responderam: "Alguns dizem João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem algum dos profetas. Mas que tal vocês? Quem dizem que sou?" Com isso, Jesus quis dizer: "Vocês creem em mim e me seguem agora. Então quem vocês acham que eu sou?" Deus faz essa mesma pergunta a todos os seres humanos hoje. Nós devemos reconhecer Deus e recebê-lo para que possamos ir ao eterno reino dos céus. Essa é a pergunta mais importante que nós devemos responder corretamente para receber as chaves do reino dos céus. Se Deus revelasse sua verdadeira identidade e perguntasse às pessoas: "Quem vocês acham que eu sou?" Então todos eles responderiam: "Tu és Deus." Até o perverso, bem como o justo, darão a mesma resposta. Por quê? Todos eles estariam vendo a natureza divina de Deus com os seus olhos. Contudo, Deus esconde sua identidade. Ele ocultou sua identidade como um inspetor real, secreto. Ele teve que esconder toda a sua glória, como se ele não fosse Deus. Deus veio em tal forma comum e ordinária. Assim, a Bíblia nos diz que quando reconhecemos Cristo, nós podemos encontrar todos os tesouros que nos permitem receber a vida eterna, certo? Jesus fez a mesma pergunta a Pedro, esperando que ele desse a resposta correta. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 16. Irmãos e irmãs, hoje vamos examinar e refrescar nossa fé novamente, olhando para a história passada. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos: "Quem diz o povo ser o Filho do Homem?" Com isso, Jesus quis dizer: quantas pessoas me reconhecem corretamente? Quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus disse: isso é o que eles pensam de mim. E vocês que creem em mim e me seguem, quem vocês acham que eu sou? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Ele deve ocultar tudo a seu respeito, mantendo em segredo, enquanto ele veste a carne nesta terra. Ele poderia realizar seus deveres se sua identidade como inspetor real secreto fosse revelada a todos. Foi por isso que ele lhes disse, para não contar a ninguém a sua identidade. Contudo, o que ele disse no Monte das Oliveiras, antes de ascender ao céu? Vocês são minhas testemunhas, que testificarão quem eu sou a todas as pessoas. Sejam minhas testemunhas em Samaria e até aos confins da terra.
Isso não está claramente registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Aqui, Pedro claramente explicou a identidade de Jesus. Tu és o Cristo. Tu és o Filho do Santo Deus. As palavras "o Filho de Deus" não significam que Deus Pai e Deus Filho existem individualmente. Se vocês verificarem, o livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Quem? Pai da eternidade, Príncipe da Paz. Foi profetizado que Jesus viria como filho. Mas o que foi dito sobre a sua natureza? Ele é o próprio Deus. A resposta de Pedro foi: Tu és Deus. O que Jesus deu a Pedro, já que Pedro creu dessa forma, Jesus deu a ele as chaves do reino dos céus. Pessoal, Deus disse que viria a esta terra uma segunda vez para nos salvar, ou Ele não disse isso? Deus disse que Ele viria. Vamos confirmar isso através da Epístola aos Hebreus, capítulo 9. Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá por qual vez? Aparecerá pela segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam, para a salvação. Jesus profetizou claramente que Ele definitivamente viria uma segunda vez, com a mesma aparência da sua primeira vinda, para nos trazer a salvação. Quando Jesus viesse uma segunda vez, Ele viria em uma forma que as pessoas pudessem reconhecê-lo? Ele viria em segredo. É por isso que essa geração é sem fé. As pessoas não creem em Deus, ainda que elas estejam olhando para Deus. 2000 anos atrás, Jesus disse a mesma coisa. Vocês têm me visto e ainda não me creem, mas mesmo que não possam crer em mim, vocês me conhecerão pelas obras que faço. Mesmo que vocês não creem em mim, tentem encontrar através da Bíblia sobre quem deve vir e fazer tais coisas, disse ele. Sua obra é algo que nenhum estudioso do mundo pode fazer, nem os governadores do mundo, nem os ricos do mundo podem fazer. Quem é aquele que pode realizar um banquete com vinhos velhos, que destrói a morte para sempre? A Bíblia diz: naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Não diz que Deus nos salvará? Faz cerca de 2000 anos, desde que Jesus veio e ascendeu. Por tão longo tempo, ninguém nos abençoou com a vida eterna através do pão e do vinho da Páscoa. Somente quem fez isso? Somente Cristo, Ansanhon, cumpriu todas essas coisas. Foi profetizado que quem faria isso? Jesus disse: tudo bem não crerem em mim, mas tenham certeza de quem eu sou através das minhas obras. Deus disse a mesma coisa nesta época, assim como Ele disse 2000 anos atrás. Pessoal, está profetizado que Deus virá uma segunda vez para aqueles que o aguardam. O Pai veio a esta terra sozinho, na sua primeira vinda. Contudo, que tal na sua segunda vinda? Nós precisamos ver esta profecia na Bíblia, novamente. No livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, o Espírito e a noiva dizem: vem. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um e o mesmo Deus, de acordo com a Trindade. Então, o Espírito indica Deus Pai com a imagem masculina, certo? E já que a noiva é a noiva do Pai, ela com certeza é a nossa mãe. O pai e a mãe dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba o quê? Quem quiser, receba de graça a água da vida. Neste versículo, o que o Espírito e a noiva nos dizem para fazer? Eles nos dizem para vir. Eles registraram essa palavra
milhares de anos atrás e nos permitem conhecer sobre isso através da boca dos profetas. Essas palavras, registradas em todas as traduções da Bíblia ao redor do mundo, estão escritas com o mesmo sentido. Diz: vem, você deve vir, a fim de ir ao céu, através da água da vida. Aonde nós devemos ir primeiro? Diz que nós devemos ir ao encontro do Espírito e da noiva. Mas as pessoas pensam que algo incrível deve acontecer quando o Espírito e a noiva vêm. Eles entendem mal que o Espírito e a noiva nos dirão para vir, tendo aparecido com grande glória e brilhantismo, não em aparência comum. Agora, a verdade da vida está sendo pregada em Samaria e até aos confins da terra, mas foi dito que as pessoas ao nosso redor não a receberiam. A salvação está bem em frente delas, a uma distância que elas precisam apenas esticar suas mãos, mas elas não o fazem. Elas não recebem nem ouvem, e se ouvem, não creem. Por que Deus fez com que as palavras da Bíblia fossem escritas? Quantos anos se passaram desde que Jesus ascendeu? Cerca de 2000 anos se passaram. Deus já nos permitiu saber o tempo da sua segunda vinda, ao nos dizer que Ele estaria às portas, quando as folhas da figueira brotassem. De acordo com esta profecia, Deus veio a esta terra e pregou a verdade, e restaurou a festa da vida eterna, com o pão e o vinho da vida, que foi escondido por anos. Além disso, o Pai nos disse, muitas vezes, que Eliseu seguiu Elias, Josué seguiu Moisés, Pedro seguiu Jesus, e eu sigo a Mãe. Pessoal, nós devemos crer absolutamente na profecia de que Deus veio a esta terra para a nossa salvação, não importa em que forma Ele apareceu. Deus disse: ainda que vocês não creiam em mim, creiam nas obras que eu faço. Então, vocês podem crer em mim. Assim, nós devemos olhar cuidadosamente o que Ele tem feito nesta terra. E em Sião, onde Deus nos reuniu, nós nunca devemos perder nossa fé no nosso Pai e na nossa Mãe, que são o Espírito e a noiva. Como membros da família celestial, vamos todos ter suficiente fé para entrar no eterno reino dos céus. Espero que todos recebam a graça de Deus através das palavras de hoje. Muito obrigado.